Bom, então agora eu vou chamar o professor Heriberto do Departamento de Ciências Fisiológicas da UERJ, professor titular de Fisiologia, e ele vai contar um pouco da nucleação que a nossa congregação fez ao longo desses anos. O grande problema aqui é qual a metodologia adotar, né? Porque, como vocês ouviram, é difícil de separar o que é fisiologia e o que é biofísica, né? E talvez o conceito do Chagas, de que biofísica é aquilo que você tem vontade de estudar, de pesquisar, e é válido também para a fisiologia, faz essa confusão, né? Quer dizer, fisiologia e biofísica é tudo que uma criança gostaria de perguntar ao seu pai, né? Como é que funciona, como é que eu enxergo, como é que eu como, como é que eu ando, né? Então, é isso que a gente estuda, é isso que a gente tem curiosidade, é isso que a gente deveria divulgar, né? Para a nossa população. Deixa eu ver aqui para mim a passagem. Passa para onde? Aqui em cima? Isso aqui, né? Então, agradecer os dois casais, né, de coordenadores, né, o Celso, a Regina, a Carmen e o Bruno, pelo convite. E vou começar com o que a Biológica 2 da letra, coordenado pela letra, coordenado pelo Alberto, define lá no seu documento de área do que vem a ser a nucleação. A nucleação é detectar os egressos que participam ativamente ou contribuir na criação e consolidação de novos programas. Ou estabelecendo grupos de investigação consolidados em empresas. Isso é muito importante, né? Está aqui o professor Antônio, né? Com toda a formação da Biovia, e isso é algo que só agora está começando. Mas a criação de novos programas é algo muito antigo e eu não vou... Eu gosto muito de números, eu gosto muito de gráficos, mas devido a esse problema metodológico de como separar o que era biofísico, o que era fisiologia dentro da biofísica, eu vou fazer uma viagem aqui mais sentimental do que pessoal, e de como a UERJ participou disso, né? E foi nucleada pelo Instituto de Biofísica, do que algo sistemático, em termos de gráficos. Então, vou falar mais de pessoas, mais de gente do que de números. E a gente pode chamar uma nucleação externa, ou seja, formar grupos em outras instituições, uma nucleação verdadeira. Mas eu acho que a gente tem que refletir também sobre a nucleação interna, de que forma um programa se rejuvenesce, de que forma um programa forma o seu pessoal, que vai dar continuidade, né, que vai permitir que as pessoas se aposentem também. E a questão da retroalimentação, de que forma esse programa que nucleou outros programas recebe o pessoal que é formado nesses centros que foram nucleados. Nesses três itens, eu acho que o Instituto de Biofísica e a pós-graduação em Fisiologia são exemplares. Ela atua nos 3 níveis. Vamos ver aí mais ou menos como é que isso acontece ou aconteceu. Então, daí, quer dizer, a história da nucleação também é uma história de maturidade, né? Só que, em vez de morrer, chegar lá, você volta, encontra a fonte da juventude e rejuvenesce também. E talvez a criação da fisiologia tenha algo a ver com isso, quer dizer, a fisiologia teria 50 anos, porque ela se formou junto com a biofísica, junto com a pós-graduação em biofísica, e já tinha os fisiologistas lá. E ela encontra, em 98, uma forma de chegar hoje com 16 anos, adolescente. Mas se a gente for ver a origem, que nucleou a fisiologia, que é a biofísica, tem hoje 50 anos. Né? E também a questão da nucleação é uma questão de amor. Né? Eu coloco isso aqui porque eu trabalho com lactação e com programação, e é fundamental de que forma você nutre a criança para que ela se desenvolva num adulto saudável. Mesma coisa em relação a programas de pós-graduação. É necessário, no etapa inicial, que a nucleadora garanta, né, condições ideais, que é uma mente mesmo, quem vai ser nucleado. Né? E é um ato de amor. Né? Eu acho que, fundamentalmente, a formação é um ato de amor.
Bem, então aqui eu vou falar rapidamente da quantidade de pessoas, e óbvio, isso não é exaustivo, foram 120 alunos que concluíram o doutorado. Vai ter gente que não aparece aqui, tem gente que era da biofísica, né, da pós-graduação anterior, mas isso é um exemplo de como foi importante para a UF, né, a Universidade Federal Fluminense, com várias pessoas que compõem os programas de pós-graduação lá, somente na área de neurociências, e os orientadores que estão atualmente no programa de fisiologia, não são os da biofísica, só a fisiologia aqui, da Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Todos esses professores, e alguns dos quais também voltaram, eu que chamo de retroalimentação, vem para cá para orientar na fisiologia. Na Universidade Federal de Ouro Preto, na Universidade Federal do Paraná, eu vou falar um pouquinho mais porque está relacionado a Dores, a Universidade Federal da Paraíba, no Centro Universitário do Trento, lá em Uberlândia. Até falou do centro hoje, né? Mas eu vou me concentrar mais no caso pessoal da UERJ. Por quê? Porque talvez na UERJ tenha uma quantidade, uma massa maior de crias do Instituto de Biofísica e do programa de graduação em Fisiologia, né? Então, só para citar aqui a Celi, o Matheus Dores, Eliette, pelo Antônio, eu pela Dores, Marisa Dores, Patrícia pela Carme, o Franco pela Rosália, a Penha pela Emeli, a Cristiane pela Dores também. E diferentes departamentos que fazem parte do grupo permanente de 2 programas de pós-graduação, os 2 agora em nível 6, eu tive a honra de ser coordenador desse programa quando ele passou de 5 para 6, e aqui o programa de Fisiopatologia Clínica Experimental, que também é um programa 6, e esse programa cresceu bastante com a internização do professor Emílio Francischetti, e na origem desse programa, dizer que umas coisas se interconectam, estava a professora Vivian Rujanek, estava o professor Fernando Garcia, que eram ex-alunos da UERJ, que vieram para o Instituto de Biofísica. Então, esses 2 programas, eu posso dizer com segurança que são programas em parte nucleados pelos de biofísica. O FISC-INEX, eu diria que uma grande parte nucleado pelo Instituto de Biofísica. Hoje em dia, talvez 70% do docente permanente é cria daqui da casa. E aqui é o contrário, né? São os professores do Instituto de Biofísica, desse programa de pós-graduação em Fisiologia, que vieram da UERJ. Isso é uma grande quantidade. A Vivian, em 69, Celso Caruso, a Carme, o João Guedes, a Vânia, o Cláudio Canetti, a Tânia Ortiga, o Leonardo, a Isis e a primeira de todas, a Doris Rosenthal, que foi aluna de medicina, formada em 57. Então, é um caminho de duplo sentido. E eu não citei Roberto Alcântara, que foi o criador desse programa aqui, pós-graduação em Biologia, que já tem hoje 35 anos, porque o Roberto está mais relacionado à biofísica. E ele foi o criador da biofísica e é um patrono do nosso Instituto de Biologia, do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, lá da UERJ. Então, mas o Roberto também seria um professor da UERJ, que foi professor aqui do Instituto de Biofísica. Em termos de nucleação, então, o Antônio formou Eliette, que orientou o mestrado da Carme. A Carme depois a gente vai falar, porque tem relação com a Dores. O Antônio, com os 2 Antônios aqui, o Antônio Paz e o Antônio Campos. A Massato com o Emerson, que está lá na Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai ser professor permanente também daqui, né, da fisiologia. O Antônio, então, a Regina Goldenberg, foi, acho que uma das primeiras, ou a primeira orientanda de doutorado do Antônio, em 95, o Emiliano Medei, a Patrícia Fidelis, a Cristiane Corso, o João Pedro Werneck, que está lá na Educação Física, a Adriana Bastos Carvalho, também é do programa aqui da Fisiologia. Então, nós temos 1, 2, 3 que são docentes dessa pós-graduação. Está falando da nucleação interna também.
O Walter, então, tem a Patrícia Rocco, que daqui a pouco, daqui a uma semana, vai assumir como novo membro da Academia Nacional de Medicina, né? E também foi coordenadora desse programa de 2005 a 2007, e a Débora Papo, que também é desse programa. O Aníbal Gil Lopes, né, que formou o Marcelo, que formou o Celso, e ali tem vários, né? Eu queria chamar a atenção que o Marcelo aqui já é o neto do Aníbal, né? O Marcelo formou o Jackson, que se encontra lá em Macaé, né? No polo avançado da UFRJ. E o Jackson foi fundamental para a formação desse novo programa, o Programa de Produtos Bioativos. Poxa, mais uma vez que a fisiologia dá origem a outras coisas que não são propriamente fisiologia, mas fazem parte disso. Então, a Letícia, que está na Federal do Espírito Santo, Letícia e Luan Vitor, e aqui mesmo na Unirio com o Ângelo. E aí o Celso aqui, na verdade, essa foto aqui não é do Celso, é do outro Caruso, eu acho, mas é difícil achar foto do Celso. Coloquei o Marcos Caruso, é neto da Unirio Brasil. Então, o Celso foi graduado aqui da UERJ e fez doutorado com a Aníbal. E aí, ó, a quantidade de gente que já está nucleada, né? Principalmente contribuindo para o desenvolvimento do Instituto Federal de Educação, os antigos CEPET, né? Aqui também na farmácia da própria UFRJ, a Luciene e a Luar. A Rosália já é algo também sentimental, né? Porque a Eliette foi a primeira a assumir a nova fisiologia na UERJ. E aí, Eliette trouxe Antônio Campos Carvalho, trouxe a Rosália e trouxe a Eliane Bolchan. E é interessante, né, que a Rosália foi professora da UERJ durante esse período, depois veio para cá, hoje é professora titular, é professora do programa, formou o Frank, que está lá na farmacologia da UERJ. E formou o Marcelo, que é professor daqui da fisiologia. Entre outros, eu estou citando aqui aquelas pessoas que a gente tem mais contato, mais relacionamento. A Eliane Bolchan, que foi também coordenadora desse programa, ela foi professora da UERJ também, de 1983 a 89, e a Eliane formou a Cláudia Domingues Vargas e o João Guedes, que são professores do programa. O João veio da UERJ, a Cláudia aqui da UFRJ. E aí já tem também netos científicos, né? O Luiz Aureliano, que está na Educação Física, e a Lucídia, que está na Federal do Pará. Aí aqui cabe parênteses, quer dizer, se a gente voltar no tempo, nas origens da biofísica e fisiologia juntos no programa, tem duas coisas importantes. Os picanços de Nis, que foram lá para o Pará, e um deles se tornou reitor, né, da Federal do Pará, formação da Neuro, e o professor Rubem Guedes, que foi formado pelo grupo professor Aristide Pacheco e Leão, e que vai dar origem à nutrição lá na Federal de Pernambuco, né, a pós-graduação em nutrição. E essa ligação de nutrição com fisiologia é muito grande. Aqui eu queria chamar a atenção desse caso, que talvez seja o primeiro ou de maior sucesso, que é o da Ana Carolina, que tem essa empresa junto da própria UFRJ e foi formada pela Eliane Bolchan, né? Então aqui também a Birtes e a Isabela, que estão na UF, mas isso é interessante mostrar que o Instituto de Biofísica, no caso a pós-graduação em Fisiologia, também já começa a nuclear empresas. A Leni formou a Silvana Lodge, que é professora do programa, formou a PEN, que está lá na UERJ, que é do nosso programa de fisiopatologia clínica experimental, professora da farmacologia, e a Vivian com a Sandrinha, que está lá na Federal da Paraíba. Né? E lembrar que a Vivian, então, é uma das UERJianas da primeira geração. E agora eu vou falar um pouquinho da Doris, né? E eu peguei essa foto da Doris do Facebook dela.
E a Doris tem umas coisas interessantes, que ela está sempre se reinventando e sempre up-to-date. Em 88, quando eu e o Carlos estávamos lá nos Estados Unidos, o Carlos tinha 73 anos na época, nunca tinha usado nem máquina de escrever. Quem usava a máquina de escrever era a secretária, ele escrevia tudo à mão, entregava para ela, batia. E a Doris me encomendou um Macintosh na época. Os primeiros, parecia aqueles Lumtrons, já tem que foi modelado do Lumtron, né? Negocinho quadradinho, bonitinho. E o Tauro me viu e disse, isso não é só para a secretária, não? Não, a minha orientadora, a Doris, está pedindo e tal. Todo mundo usava, só os secretários usavam os PCs, grandões e tal. Ninguém usava Macintosh. E aí, a Doris falou, o Tauro comprou um Macintosh, porque aquilo ali seria interessante para aproximar ele do neto, porque o filho dele estava separando da mulher e tal. E ele acabou aprendendo a usar computador e o resto da vida ele foi muito feliz porque aprendeu a usar os Apples da Doris. E aí depois todo mundo no departamento de farmacologia começou a comprar a Apple, né? Então a Doris introduziu computador nos Estados Unidos no departamento de farmacologia lá em Yuma, lá na Universidade do Texas. Óbvio, isso aí não estão todos os orientandos, mas eu coloquei aqui os orientandos ou que estão na UERJ, ou que estão aqui na UFRJ. A única exceção é o Hans, que merece ser falado com um certo carinho, um certo cuidado. Então eu, Carmen, Denise, Marisa, Celi, Vânia, Michele, Cristiane e Tamara. Então, o grupo do Paraná é um grupo mais médico, é a fase médica da Doris, né? Então, eles foram formados pela Doris no mestrado, mas são importantíssimos para a endocrinologia no nosso país, né? O Hans foi secretário e foi presidente da nossa sociedade latino-americana de tireoide, o César Boguchev é importantíssimo na área de neuroendocrinologia, Gisá na área de tireoide. Então, são pessoas muito importantes nessa área médica. E foi a Doris que formou esse pessoal todo. Aqui, eu estou lá na UERJ, né, no programa de psicopatologia, essa foto bonitinha, né, porque foi tirada lá pelo dia. E aqui uma coisa interessante, quer dizer, a Cristiane foi orientando de mestrado da Doris, eu orientei o doutorado, e a Cristiane, que deve estar aí, né, ela é da anatomia e trabalha no programa de pós-graduação de biologia humana experimental, que é na área de biológicas 2, lá da UERJ. E a Isis, que é a mais recente orientanda, eu orientei na UERJ, no mestrado, no doutorado, ela veio de Juiz de Fora, se não me engano, já veio criada, e veio para cá e passou aqui no concurso, aqui na Biofísica. Recente aquisição, você já está na pós-graduação, não é isso? A Carmen, então, que foi mestranda da Ariete, doutoranda da Doris, a Carmen formou esse pessoal todo, a Tânia, que está no mesmo laboratório da Carmen, a Tânia doutorou-se em 2000, entrou na UFRJ em 2000 mesmo, a Patrícia, formada em 2001, a Patrícia sofreu um pouquinho, porque esperou 6 anos lá na UERJ para ser contratada, mas foi contratada na UERJ, a Raquel, que está na UF, a Karen, que está na UF também, e a Norma, que é um trabalho conjunto entre Carmen e Antônio Campos Carvalho, que está lá na Federal Rural do Rio de Janeiro. A Denise, então, essa foto bonita aqui, quando ela ganhou o prêmio Faz a Diferença, no Globo, né? Também a Denise foi coordenadora desse programa, é a atual diretora aqui do Instituto, e a Denise tem 3 pessoas muito importantes. A Andréia, que está lá no Polo de Xerém, né, que também faz parte do programa de Fisiologia, a Luciene, que está na UF, e o Rodrigo Fortunato, que é também mais recente aquisição aqui do Instituto de Biofísica, e que foi orientado pela Denise em 2008. A Marisa é um caso, que ela veio da clínica, mas fez toda a pós-graduação aqui no Instituto de Biofísica. E a Marisa hoje é diretora de pesquisa lá do INCA, tem feito um trabalho muito importante. E se a gente pode falar de nucleação indireta,
O desenvolvimento do programa de pós-graduação em oncologia do INCA deveu muito ao papel da Marisa nessa organização, trazendo o Luiz Felipe da UERJ para lá. Luiz Felipe formado aqui na Biofísica também, na Bioquímica, teve um papel importante para passar esse programa para nível 5 e é um programa que tem grande chance de chegar ao nível 6. A Celi, que é a UERJ, a nossa subchefe de departamento, a Vânia, que está aqui, que é docente também do programa de Fisiologia, e a mais novinha, a Michele Porto, a mais novinha das irmãs, que está na Federal Rural do Rio de Janeiro e é a esposa do Emerson, né? Então, quer dizer, a gente não só nucleia, mas casa as pessoas que vão para a nucleação. Então, não podia deixar de falar, já que a gente está falando de nucleação, o ideal da nucleação também é que a gente atinja pontos distantes, né, no país, ou mesmo no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, é importante que a gente leve a pós-graduação para fora da região metropolitana do Rio de Janeiro, a pesquisa para fora da região metropolitana. E às vezes é complicado, agora há pouco a gente estava julgando o edital de sediadas, tem uma ideia, 42 milhões de pedidos para 12 milhões de oferta. Mas já imaginou, né, quer dizer, quem vai ganhar são as pessoas que têm currículo expressivo há muito tempo. Então, esse edital de desenvolvimento científico e tecnológico regional, ele cumpre duas tarefas. Primeiro, para apoiar grupos que estão fora da região metropolitana. E espera-se que esses grupos sejam grupos novos. Espera-se que haja um espírito aventureiro de criar coisas fora da região metropolitana. E o FRJ, eu acho que tem feito isso muito bem, em especial aqui no Instituto de Biofísica, né? O Vanderlei tem participado ativamente disso, levando lá uma pós-graduação em cursos, né? Lá em Xerém, junto com o apoio do Neto, e a gente espera que Macaé, Xerém, os professores que estão lá, apliquem para esse edital. São 4 milhões, ou seja, para você ter uma ideia, é 1/3 do sediadas inteiro, que abrange todo o estado do Rio de Janeiro, todas as instituições, etc. Então, a gente espera que a FAPERJ possa contribuir para essa nucleação fora da região metropolitana do Rio de Janeiro. Bem, só para finalizar, mostrar que a DORES, aonde vai, está cercada de gente, né? E gente jovem, né? Porque a maioria aqui não está na faixa dos 16 anos, não é a pós-graduação em fisiologia, mas é a faixa intermediária entre os 50 e os 16. E isso aqui é aqui no Instituto de Biofísica, mas também quando ela vai nos congressos, leva todo mundo junto também. Então, o que eu queria colocar é que talvez esse espírito da DORES, como é que a DORES nucleou em vários lugares pessoas que hoje têm um certo destaque na ciência do Estado do Rio de Janeiro, na ciência nacional, talvez um espírito que sempre conduziu a pós-graduação na biofísica, na fisiologia, que é a questão de não se ter medo, fazer o melhor possível, né? Tudo que você é capaz de executar, você não ter freios em relação a se isso vai dar certo, se isso pode dar errado, portanto não vou fazer. Não, faça. A DORES sempre incentivou isso. Vai, faz. Se der errado, tenta-se de novo. Se der certo, é algo que vale a pena, né? Então, eu acho que a mensagem aqui para os alunos, fiquei satisfeito, eu reportei nos meus tempos de alunos, quando eu fiz aquele nivelamento, mais ou menos a mesma coisa, o nivelamento continua tendo efeito, que os alunos gostam. Essa questão que o Andrei falou, né? Quer dizer, nós precisamos dar liberdade para que as coisas possam ser criadas, né? E é importante que os alunos tenham isso em mente, quer dizer, estar num local em que o nível é de excelência é muito bom, é excelente, mas não basta isso. Vocês têm que ter também sua própria criatividade. E aí
é importante que vocês compartilhem esse espírito, que é o espírito do estudo de biofísica, é o espírito do Charles, né? De que você deve fazer o que você gosta, pesquisar o que você gosta e ter como meta o máximo, ter como meta as estrelas. Então, gostaria de agradecer e parabenizar a Doris por os 80 anos. Eu estive aqui nos 70 e eu espero estar aqui nos 90. Obrigado. Então, agora, uma singela homenagem à professora Doris. Vamos encerrar uma placa em homenagem a ela. Antecederam, os que construíram essa instituição, se eu ajudei um pouco a aumentá-la, eu espero que vocês